Fala pessoal, vamos então com a nossa revisão, segunda semana de revisão aí para a prova. Vamos pegar aqui a primeira questão, uma questão de conjuntos, ok? E aí, considere as afirmativas abaixo. Primeira afirmativa, o número 1 pertence ao conjunto dos inteiros, totalmente verdadeiro. Segunda afirmativa, o conjunto 1 e 2 está contido nos racionais. Ó, conjunto contido em vez de pertence, então está certinho, verdadeiro. A afirmativa 3, conjunto unitário 1, pertence aos naturais. Errado, galera. Por quê? Porque aqui está usando o pertence quando a gente está se referindo a conjunto. Conjunto tem que ser contido, beleza? Então isso aqui é falso. Quarta afirmativa. Conjunto 1 e 2 contém os racionais? Contém não, está contido, beleza? Esse Czinho ao contrário é contém. Então é falsa, super fácil, super simples. Afirmativas verdadeiras, somente 1 e 2. Vamos para a próxima. Questão 2, também de afirmativas. Entre dois números racionais, existe sempre outro racional? Sim, galera, isso é verdade. Se a gente pensar aqui na reta numérica, né? A gente pensa aqui na reta numérica. Você pega dois racionais, você pegar aqui. Lembre que os inteiros também são racionais. Então, se a gente pegar dois inteiros quaisquer, sempre vai ter uma fração entre eles, né? O ponto médio sempre vai estar lá. Então, o ponto médio entre 1 e 2 é 1,5. Então, entre dois racionais, sempre tem outro racional? Sim, verdade. Segunda afirmativa, a soma de dois irracionais é sempre irracional? Essa daí parece verdadeira, mas a gente vai ver que não é. Reparem no seguinte, se a gente fizer aqui o raiz de 2 somado com o raiz de 3, sim, vai dar irracional. A soma de dois irracionais dando irracional. Só que se a gente pegar a raiz de 2 menos raiz de 2, que também são dois irracionais, essa soma vai dar zero. E zero é um número racional. Então esse exemplo refuta a afirmativa 2. A 2 é falsa. 3. O produto de dois irracionais é sempre irracional? Bom, se a gente pegar dois irracionais diferentes, a gente pode até achar que sempre vai dar irracional, né? Mas se a gente pegar dois irracionais aqui iguais como o raiz de 2 e o raiz de 2, o produto deles dá 2, que é um número racional. Então a terceira é sempre irracional? Não, ela é falsa. Afirmativa 4. Existe sempre um número racional entre dois inteiros. Sim, o exemplo que a gente deu aqui, né, que serviu para justificar a primeira afirmativa, também serve para justificar a quarta. Então, a quarta é verdadeira. 5. Existe sempre um número inteiro entre dois racionais? Aí já não é. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o 1,4 e o 1,5, que são dois números racionais, tem algum inteiro entre 1,4 e 1,5? A resposta é não. A 5 é falsa. Conclua que somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. Letra C. Questão 3. Sejam os conjuntos A todo x inteiro, desde que esse x seja 6n mais 3 com n inteiro. E B, todo x inteiro, desde que o x seja 3n, ou seja, um múltiplo de 3, né, com n inteiro. Qual é a interseção de A com B? Bom, a gente sabe que esse conjunto B é o conjunto dos múltiplos de 3. E o conjunto A é também o conjunto dos múltiplos de 3, só que com um detalhe que a gente vai ver agora. Repare que no conjunto A, o 6n mais 3, colocando 3 em evidência, pode ser escrito como 3 vezes 2n mais 1. 2n mais 1 necessariamente é um número ímpar, já que n é inteiro, tá? Então, a gente pode dizer que o conjunto A é o conjunto dos inteiros, dos múltiplos de 3, que são ímpares. E o conjunto B é o conjunto de todos os múltiplos de 3. Repare que o conjunto A está, então, contido no conjunto B. Assim, a interseção com B, quando a gente tem dois conjuntos, onde um deles está contido no outro,
a interseção vai ser o menor conjunto. Então, a interseção vai ser o próprio A. Então, letra A, x é par e múltiplo de 3? Não, ele não é par, ele é ímpar. B, x é ímpar e múltiplo de 3? Perfeito. Letra C, x é múltiplo de 3? Não é todo múltiplo de 3 que está na interseção. Múltiplo de 6, errado. Ímpar, mais errado ainda. Beleza? Então, resposta aí, letra B. Agora vamos trabalhar com funções. A função f satisfaz a relação f de x mais 1 igual a x f de x para x maior que 0. Se f de 1 meio é raiz de π, calcule f de 3 meios. Galera, f de 3 meios é o mesmo que f de 1 meio mais 1. Beleza? Então, f de 3 meios é f de 1 meio mais 1. E o que a gente sabe? Que f de x mais 1 é igual a x f de x. Então, quem está fazendo o papel de x nessa equação aqui? Quem está fazendo o papel de x é 1 meio. Então, o que a gente sabe? Que vai ser 1 meio vezes f de meio. Mas quem é f de meio? É o raiz de π. Beleza? Então, 1 meio vezes raiz de π. É só aplicar a função. Então, a resposta aí, letra A, raiz de π sobre 2. Próxima questão. Seja f uma função definida para todo x real, satisfazendo as condições f de 3 igual a 2 e f de x mais 1 igual a f de x vezes f de 3. Então, quanto que vale f de menos 3 mais f de 0? Galera, outra questão aí de função onde a gente tem duas imagens, né? A gente tem a lei da função e a gente tem a imagem do 3. Para fazer isso, a gente vai usar o fato de que o f de 3 vale 2 e que o f de x mais 1 é f de x vezes f de 3. Reparem que f de x mais 1 tem que ser 2f de x. Por quê? Porque f de 3 vale 2. Assim, se a gente quiser calcular o f de 2, ele vai ser quem? Ele vai ser o 1. É só a gente sempre dividir por 2, olha. O f do número seguinte é 2 vezes o f do anterior. Então, para a gente ir obtendo os demais, é só dividir por 2. Se f de 3 vale 2, f de 2 vale 1. F de 1 vale meio, f de 0 vale 1 quarto, sempre dividindo por 2. F de menos 1 vale 1 oitavo, f de menos 2, 1 16avos, e, finalmente, f de menos 3 igual a 1 sobre 32. Como a gente quer f de 0 mais f de menos 3, a gente vai fazer essa soma, obtendo como resultado 9 sobre 32. E aí, reparem que não temos essa resposta aqui nas alternativas, ok? Mas a resposta é 9 sobre 32. Então, próxima questão. Seja f uma função real de variável real, definida por f de x igual a 1, se o x for racional, f de x igual a 0, se x for irracional. Então, o que a gente pode afirmar? F de raiz de 2 é igual a f de 2? Bom, f de raiz de 2 é igual a f de raiz de 2. Se o raiz de 2 é irracional, então essa imagem vale 0. F de 2, poxa, 2 é um número racional, a imagem dele vale 1. Então, são diferentes. Vamos avaliar agora a letra B. F de raiz de 3 menos f de raiz de 2. Raiz de 3 é um número irracional, raiz de 2 também. Então, a imagem de ambos é 0. Tá? Então, a resposta aqui é 0. Isso é igual a f de 1? Não, não é, porque f de 1 é igual a 1, já que o número 1 é racional. Então, apaga aqui a letra B. Letra C, olha a pegadinha. F de 3,14 é 0? Aqui a pessoa pensa, não, 3,14 é o π, π é irracional, então a resposta aqui é 0. Só que, galera, π não é 3,14, tá? 3,14 é só uma aproximação para o π. Então, 3,14 ele é um decimal exato, portanto, ele é um número racional. Então, a imagem dele é 1 e não 0. Letra D, f de π é irracional. Bom, f de π, como π é um número irracional, a imagem dele é 0. 0 é um número racional, então a D está errada. Letra E, raiz quadrada de f de x é racional para todo x real? Bom, vamos ver isso.
f de 1 vale 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 0 é 0. Então, se o x for racional, f de x vale 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Se o x for irracional, a gente vai ter raiz quadrada de 0, que é o próprio zero. Então, de fato, ela é racional para todo x real. Resposta letra E. Vamos agora com a questão aqui de função composta. Seja f de R em R a função definida por f de x igual a kx elevado a n, com k sendo um número real e o n maior que zero. Sabe-se que f composta com f de x é 8x à quarta. Então, quanto vale f de menos 1? Vamos fazer aqui a função composta. A gente sabe que f composta com f é 8x à quarta. Só que f composta com f, a gente vai trocar. Como f de x é igual a kx elevado a n, no lugar deste x aqui, o que a gente vai colocar? Kx elevado a n. Então, a composta vai ficar k vezes kx elevado a n elevado a n. Tá certo? Isso é f composta com f de x. Isso aqui vai ficar, quando a gente eleva aqui o kx a n ao n, vai ficar k elevado a n vezes x elevado a n elevado a n. Então, aqui a gente vai ter n elevado a n ao quadrado. Aqui a gente vai ter 8x à quarta, que é o resultado dessa operação. Qual é a única possibilidade para isso? Só se, multiplicando k elevado a 1 por k elevado a n, a gente vai ter k elevado a n mais 1. E isso é igual a 8x à quarta, né? Reparem que o 8 é 2 elevado a 3 e o 4 é o 2 elevado a 2. Por que a gente escreveu dessa forma? Porque assim fica claro que o n mais 1 tem que ser 3 e que o n tem que ser 2. E se o n tem que ser 2, então aqui o k, que é a base dessa potência, também tem que ser 2. Então, moral da história, tanto k quanto n valem 2. Então, a nossa função, quanto que vale f de menos 1, né? Para fazer o f de menos 1, a gente tem que fazer o x aqui valendo menos 1. Então, como a nossa f de x é 2x ao quadrado, porque o k vale 2 e o n vale 2, então é só aplicar o menos 1 aqui e a resposta é 2, letra A. Próxima questão. Sendo f de x igual a 2x mais 2 sobre x menos 2, quanto que vale essa composta? Então, muita atenção aqui no cálculo. No lugar do x, a gente vai escrever toda a nossa função. Então, vai ficar assim. Essa é a nossa expressão, tá? No lugar do x, a gente vai escrever tudo isso aqui. Tanto no lugar do x de cima, quanto no lugar do x de baixo. Então, exatamente isso que a gente fez. Olha, no lugar do x de cima, expressão da função. No lugar do x de baixo, expressão da função. Então, o que a gente vai fazer aqui é multiplicar pelo de baixo e somar com o de cima. E aqui a gente também vai aplicar a distributiva. Então, aqui nós aplicamos a distributiva e agora nós vamos somar, tanto em cima quanto embaixo. Então, em cima a gente multiplica e soma, embaixo a gente multiplica e diminui. Então, nosso resultado é 2 vezes x menos 2 dá 2x menos 4. Aqui também, aqui embaixo também, 2x menos 4. Só que aí, mudando o sinal, a gente tem menos 2x mais 4. Aqui, o mais 4 vai cancelar. Então, a gente vai ficar com 6x sobre x menos 2. E embaixo é o 2x que cancela. A gente vai ficar com isso aqui, olha. 6x sobre x menos 2, tudo isso dividido por 6 sobre x menos 2. Aqui a gente repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, cancela o que dá para cancelar, vai ficar 6x sobre 6, que é igual a x. Então, quanto que vale essa composta? Opa, vai valer o próprio x. Resposta letra C. Próxima questão. Sejam f e g funções de R em R definidas por f de x igual a 2x mais 1 e g de x igual a x ao quadrado mais 3.
É correto afirmar que a função g composta com f de x é o quê? Bom, galera, aqui a gente vai fazer o seguinte. G composto com f, no lugar do x da função g, a gente vai escrever a expressão da f, que é 2x mais 1. Como a expressão da g é x ao quadrado mais 3, no lugar desse x, estamos escrevendo 2x mais 1. Então, aqui é só fazer a continha. Quadrado do primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. E aqui a expressão mais simples da composta é 4x ao quadrado mais 4x mais 4, beleza? Então, reparem o seguinte, galera. Letra A não é par nem ímpar. De fato, ela não é uma função par, tá? Por que ela não é uma função par? Porque se a gente pegar g de f de 0, está dando 4, tá? Então, para ser uma função par, o que a gente teria que ter? Que, por exemplo, a f de menos 1, se a gente trocar aqui o x por menos 1, o que está dando? 4 mais menos 4 mais 4. Vamos calcular aqui, olha. G de f de menos 1 está dando 4 vezes menos 1 ao quadrado, mais 4 vezes menos 1, mais 4, que é o próprio 4. Tá? Enquanto que g de f de 1 vai dar 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Então, esses valores não são simétricos. Essa função não é nem par nem ímpar. Resposta letra A. Ela é injetora e não sobrejetora? Não, ela não é injetora. Reparem que g de f de 0 é 4 e g de f de menos 1 também é 4. Então, a gente tem dois valores no domínio que têm a mesma imagem. Não é injetora, tá? De fato, ela não é sobrejetora, mas o problema é que a letra B afirmou que ela é injetora. É inversível? Não, não é inversível, tá, galera? O fato dela não ser injetora significa que ela também não é inversível. É par? Não, acabamos de ver que não é. Então, resposta letra A. Questão 3. As funções f e g são dadas por f de x igual a elevado a x mais b elevado a x. E g de x igual a f de x sobre f de x menos 2. Quanto vale g de 3? Galera, quando a gente substitui o f de x na nossa função, a gente vai obter aqui, olha, no numerador é o próprio f de x, tá? Então, g de 3 é igual a f de 3 sobre f de 1, tá certo? Por quê? Porque se a gente quer g de 3, o nosso x tem que valer 3. Então, vai ser f de 3 sobre f de 1. Só que f de 3 vai ficar a elevado a 3 mais b elevado a 3. E f de 1 vai ficar a elevado a 1 mais b elevado a 1. Aqui a gente aplica um produto notável, né? A gente vai usar a fatoração aí da soma de cubos, tá bom? Então, aqui a gente vai abrir essa soma de cubos da seguinte forma. A mais b, que multiplica A2 menos AB mais B2. Vamos simplificar, e aqui está a nossa resposta, letra D. Vamos agora para as questões de função inversa. Seja f a função definida por f de x igual a 3x mais 2 sobre 4x menos 1, onde x é diferente de 1/4. Os valores de a e b, tais que a inversa é x mais 2 sobre a x mais b, são o quê? Então, em outras palavras, a gente tem que determinar a inversa da função f. Vamos trocar esse f de x por y, e aqui, onde tem x, a gente coloca y e vice-versa. Nossa missão aqui é isolar o y. Então, vamos passar o denominador multiplicando o x, então 4yx menos x. Vamos agora jogar tudo que é y para um lado, tudo que não é para o outro. Então, aqui a gente coloca o y em evidência, fica 4x menos 3. Repare que o x mais 2 já está aparecendo. Então, quem é o nosso y? X mais 2 sobre 4x menos 3. Então, o A vale 4 e o B vale menos 3. Resposta letra D. Então, é isso, galera. Essas foram as questões da nossa revisão. Então, estudem direitinho para a prova. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Grande abraço e até a próxima aula.